Meu nome é Wesley e esse é o canal Resiliência. Hoje, dando continuidade à série O Evangelho é Sobre. Hoje, nesse segundo episódio dessa série, eu quero falar um pouco com vocês sobre a existência de Deus. No primeiro episódio, a gente viu o propósito de Deus para a vida do ser humano. A gente aprendeu que o ser humano foi criado para estar na presença de Deus, para se relacionar com Deus. Mas para que a gente não tenha essa crise de identidade, a gente precisa conhecer um pouco mais. A gente precisa conhecer o nosso Criador. Nós, como criaturas, precisamos conhecer o nosso Criador. E por isso que eu quero falar um pouco sobre a existência de Deus. E muitas pessoas, né, e existem muitas pessoas que não acreditam em Deus, muitas pessoas que não acreditam que Deus existe. E não somente pessoas que não acreditam, mas muitas vezes a gente tem crises onde a gente chega a duvidar e questionar se Deus realmente é real. E dentro dessas crises existem perguntas. E essas perguntas, elas são resumidas em uma só, que é a pergunta: aonde está Deus? Uma pergunta até muito usada pelos ateus, né, para os argumentos deles de aonde está Deus. E muitas vezes nas nossas crises são perguntas usadas por nós, né? Por exemplo, aonde está Deus no meio de tanta maldade? Aonde está Deus com tanta injustiça no mundo? Aonde está Deus com tanta fome? Aonde está Deus em meio às guerras? Então, essa pergunta virou uma pergunta chave, uma pergunta principal dessas crises, né, dessas dúvidas de que Deus realmente é real. Muitas vezes, até nós que dizemos acreditar em Deus, que somos cristãos, temos algumas dúvidas, temos essas crises, mesmo às vezes a gente nem percebendo, em situações que a gente não consegue entender o porquê daquilo está acontecendo. E o automático nosso é o quê? É questionar o porquê, é questionar se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo, se Deus é bom, se Deus é amor, por que Ele está permitindo isso. E tudo isso, todas essas crises, elas são relacionadas a uma falta de conhecimento de Deus. Então, eu quero nesse vídeo te levar a conhecer um pouco mais esse Deus. E a pergunta certa que deve ser feita não é aonde está Deus. A pergunta certa a ser feita é onde está o nosso coração. Sabe, se a gente fixar a nossa vida na pergunta aonde está Deus quando acontecem certas coisas na nossa vida, se a gente fixar a nossa vida em questionar o porquê disso, o porquê daquilo, a gente nunca vai sair do lugar onde a gente se encontra. Então a gente precisa fazer a pergunta correta. E a pergunta correta é onde está o nosso coração. Porque é impossível a gente provar que Deus existe. E da mesma forma que é impossível provar que Deus existe, é impossível provar que Ele não existe. No livro O Sentido da Vida, de Watchman Nee, ele vai dizer que ele estava tendo uma conversa com o ateu, né? E o ateu, ele garantia para ele que Deus não existia. Ele falou: eu garanto que Deus não existe, eu tenho convicção que Deus não existe. E ele virou para esse ateu e disse: então, se você diz que Deus não existe, você está provando que Deus existe, porque então você é Deus. O ateu não entendeu muito o que você quer dizer com isso, né? Como assim eu sou Deus? Ele falou: ué, se você está falando que Deus não existe, e se Deus transcende todo o tempo e todo espaço, para você provar que Deus não existe, você tem que transcender todo o tempo e todo o espaço, porque você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo para provar que Deus não existe. Logo, se você tem essa habilidade, você é Deus. O que ele quer dizer com essa reflexão, com essa história? Ele quer dizer que é impossível provar que Deus não existe. Não tem como provar que Deus não existe. Assim como não tem como provar que Ele existe. Mas tem como provar dele. Não tem como provar Deus, mas tem como provar de Deus. E é isso que a gente tem que focar, em provar de Deus. Por isso que a pergunta correta a ser feita não é aonde está Deus. A pergunta correta a ser feita é onde está o nosso coração. Onde está o seu coração? Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha o que Deus está dizendo. Deus estava falando isso para o povo de Israel, mas isso serve muito para nós também, serve para toda a humanidade. Vocês me procurarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. A minha pergunta é: nós estamos buscando Deus de todo o coração? A gente está buscando Deus com o nosso coração? E olha o que diz no versículo 14: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha esse versículo: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ou seja, Deus está falando: olha, vocês querem ter uma experiência comigo? Vocês querem parar de ter essas crises de porquê disso, porquê daquilo? Vocês querem parar de ter dúvidas se eu sou real? Me procurem.
Me procurem. E se vocês me procurarem de todo o coração, vocês vão me achar. Porque eu me deixarei ser achado por vocês. Então, a pergunta correta a ser feita não é aonde está Deus, e sim, onde está o seu coração. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Né? Eu quero ler uma porção da palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, para a gente entender um pouco melhor essa introdução desse vídeo. A palavra diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha como é forte esse texto. Olha como é forte o que está dizendo aqui em Romanos, capítulo 1. Que Deus se manifestou. Deus se manifestou por meio de todas as coisas criadas. E se nós não buscamos Ele sabendo que Ele é real, porque Ele se manifestou, a gente somos indesculpáveis. Não existe desculpa. Não existe desculpa para se relacionar com Deus. Não existe desculpa para experimentar, para provar desse Deus. Não existe desculpa. A culpa é nossa. Se a gente está negligenciando a Deus, a culpa é nossa. Nós estamos deixando Deus de lado. E sabe o que é mais forte nesse texto? É o último versículo que a gente leu. Que trocaram a Deus por imagens, ou seja, ídolos. E a minha pergunta é: qual é o ídolo dos dias de hoje? Qual que é o maior ídolo da humanidade? O maior ídolo da humanidade é o eu. É o próprio eu. Sabe por quê? Porque até mesmo os ídolos feitos por imagens, os ídolos feitos pelas outras religiões, os ídolos que o ser humano cria para si, todos eles são feitos por causa de uma coisa: pela cobiça do ser humano. Porque o ser humano, ele quer controlar esse ídolo para que esse ídolo faça a sua própria vontade. Então, na verdade, quem que é o Deus dessa pessoa? É o eu. E no nosso meio, no meio cristão, muitas pessoas têm como ídolo o eu. Porque usam Deus, criam Deus segundo o seu pensamento, criam Deus como se esse Deus ele tem que fazer as suas vontades. Então, eu vou viver assim para que Deus me deva um favor e eu peça e ele tem que fazer. Muitos têm esse pensamento. Muitos têm como o seu ídolo o próprio eu. Estamos trocando o único e verdadeiro Deus por falsos deuses que alimentam a nossa própria vontade. A gente está distorcendo o Deus único e verdadeiro para se encaixar nas nossas vontades. E isso é um perigo muito grande nos dias de hoje. É um perigo muito grande. Isso não pode estar acontecendo. A gente está distorcendo Deus e criando o nosso próprio Deus para alimentar as nossas próprias vontades. Mas talvez você está vendo esse vídeo e dizendo: esse vídeo não é para mim. Porque eu tenho meu coração em Deus. Eu busco Deus de todo o meu coração. Então eu quero te mostrar 3 sinais de um coração que tem Deus no centro. 3 sinais de um coração que está voltado para Deus e não para as coisas desse mundo e não para suas próprias vontades, mas está sedento e buscando a Deus de todo o coração. O primeiro sinal é desejo de conhecer o Deus que quer ser conhecido. Se o seu coração
está voltado para Deus, se no seu coração Deus está no centro, então você tem esse desejo de conhecer Ele. Porque Deus, Ele se fez conhecido. Como a gente leu ali em Jeremias, Deus deixou ser conhecido por aqueles que buscam Ele de todo o coração. Claro que a gente não consegue conhecer Deus na sua plenitude, porque a gente não tem essa capacidade, mas a gente consegue conhecer a Deus com aquilo que Ele nos revelou. Então, a gente que tem esse coração voltado para Deus, com Deus no centro, a gente busca conhecer esse Deus. E se você busca conhecer esse Deus, eu quero fazer algumas perguntas. Quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? E não é ler somente o versículo que o seu aplicativo manda diariamente, mas quantas vezes você parou, tirou um tempo para ler a Bíblia, estudar a Bíblia e meditar na Bíblia? Quantas vezes nessa semana você tirou um tempo para ter um tempo íntimo com Deus, falar com Ele intimamente, rasgar o seu coração diante da presença dele? Quantas vezes nessa semana você gastou um tempo para adoração, para adorar? Quantas vezes nessa semana você gastou um tempo para consumir conteúdo que te leva a aprender sobre Deus e sobre o seu Evangelho? Agora, reflita, quanto tempo você gastou com outras coisas que não te levam até a Deus? Com coisas fúteis e inúteis, que muitas vezes tem coisas que nem são pecado, mas que você gasta mais o seu tempo nisso do que um tempo com Deus. Uma pessoa que tem o coração voltado a Deus deseja conhecer o Deus que quer ser conhecido. O segundo sinal de uma pessoa que tem o coração voltado para Deus é uma pessoa que entrega um culto racional a Deus. Você tem entregado um culto racional? E o que é um culto racional? Lá em Romanos 12, versículo 1 diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Se ofereça. Se ofereça, mas quantas vezes a gente está indo no culto querendo receber? A gente sai de lá falando que a palavra inicial não foi muito boa, que o louvor não foi tão legal, que a pregação não foi boa, que hoje eu não senti nada no culto. Mas espera aí, desde quando o culto é para você? Desde quando o culto é para nós? O culto é para Deus. Você não vai lá para receber, você vai lá para entregar. Esse é o culto racional que Paulo cita em Romanos. Se ofereça como um sacrifício vivo a Deus. Não importa se o louvor tá legal, se o louvor não tá bom, se a música que tá tocando você não gosta, você tem que levantar um louvor para Deus naquele lugar, porque o culto é para Deus, não é para você. Uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, ela está preocupada em entregar para Deus um culto racional, e não somente na igreja, mas no seu lar. O terceiro sinal de uma pessoa que tem um coração voltado para Deus é a pessoa que abre mão do controle. A pessoa que está disposta a abandonar os seus desejos, as suas próprias vontades e se entregar à vontade de Deus, se entregar a Deus. Esse é o ser humano, a pessoa que tem um coração voltado para Deus, que tem Deus no centro do seu coração. Esses são 3 sinais, claro que tem mais, mas são 3 sinais que eu vejo como 3 sinais mais importantes para classificar um coração que tem Deus no centro. Só que talvez você está vendo esse vídeo e está dizendo para mim, ou está pensando com você, mas como que eu vou mandar no meu coração? A Bíblia fala que eu tenho que buscar Deus de todo o coração para que eu possa achar Ele. Mas eu não mando no meu coração. Eu não mando no que sinto. E provavelmente você está certo. Você realmente não manda no seu coração. Você não manda no que você sente. E é por isso que a gente tem que estar disposto a morrer. Porque se a gente não morrer para nós mesmos, a gente nunca vai buscar Deus de todo o nosso coração.
Só que para a gente estar disposto a morrer, a gente tem que entender um pouco mais sobre quem é esse Deus e sobre o seu Evangelho. E hoje eu quero te mostrar uma pequena porção de quem é Deus, uma pequena porção do seu Evangelho. Eu quero te mostrar. E não resuma Deus e o Evangelho no que eu vou falar agora, porque é muito mais, é muito mais. Mas esse é um pequeno resumo, é uma pequena porção de quem Deus é e do que o Evangelho dele se trata. Então, você que ficou até aqui, abra o seu coração. Tire todas as distrações e preste atenção no que eu vou falar para você. Eu quero que você imagine um casamento. Seja você casado ou não. Imagine um casamento. Imagine que é o seu casamento. E ali, no seu casamento, você não está apenas assinando um contrato, mas você está fazendo um pacto com a pessoa que você está se casando. Você está fazendo uma aliança com ela. E no casamento, são feitas promessas, que a gente chama de votos. E lá você promete ser fiel, amar e respeitar, seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, até que a morte separe. Você faz essa promessa. Agora imagina que você fez esses votos, mas você quebrou essa aliança. Você acabou quebrando esse pacto com a pessoa que você casou. Porque você não foi fiel, porque você não amou ou não respeitou, mas você quebrou essa aliança. E eu não estou falando isso para constranger quem terminou um casamento. Não. Entenda o que eu estou falando. Você quebrou essa aliança com essa pessoa. E vocês se divorciaram, se separaram. E depois de um tempo, num certo dia, essa pessoa que você foi casado volta e ela te faz uma pergunta. Quer casar comigo novamente? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Você quebrou a aliança. Você que não foi fiel, você que não amou e não respeitou. E a pessoa tá indo até você porque não foi você que foi atrás dela. Foi ela que veio até você para te perguntar se você quer casar com ela. Não faz sentido. Só que Deus um dia, ele fez uma aliança com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão. E naquela época de Abraão, quando era feito um pacto, né, as pessoas que iam fazer o pacto sacrificavam alguns animais, cortavam ele no meio e faziam um caminho, né, com os animais mortos, faziam um caminho, e as pessoas elas passavam por esses caminhos para selar esse pacto na simbologia do que? Se eu não cumprir, se eu quebrar o nosso pacto, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então, lá em Gênesis 15, a gente vai ver Deus pedindo para Abraão sacrificar animais, cortar ele nos meios, fazer esse caminho. Para quê? Para selar essa aliança, para selar esse pacto com Abraão. Só que quando, na hora de passar pelo caminho, Deus fez Abraão dormir. E a gente vai ver ali naquele texto, Deus vindo como um fogo e passando pelo caminho enquanto Abraão dormia, e Deus passou pelo caminho sozinho. E Deus estava dizendo assim: olha, se eu não cumprir a minha aliança, se eu não cumprir a minha promessa com você, Abraão, que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esses animais. Só que a gente sabe que Deus não quebra aliança. Deus não quebra promessa. Deus não é homem para mentir. Deus cumpre com a tua palavra. Só que ao mesmo tempo que Deus estava dizendo, se eu não cumprir, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais, Deus estava dizendo que se Abraão quebrasse a aliança, se Abraão não cumprisse a promessa, ia acontecer com ele, com Deus, a mesma coisa que aconteceu com os animais, porque Deus passou sozinho no caminho. E a aliança não era somente para Abraão, mas era para todo aquele que viria depois de Abraão. Porque através de Abraão ia ter vários descendentes. E a aliança foi quebrada. E não somente o povo de Israel quebrou essa aliança, mas eu e você quebrou essa aliança. Quando a gente escolheu trocar Deus pelo pecado,
quando a gente trocou Deus pelas nossas próprias vontades, a gente quebrou essa aliança. Mas um dia, Deus fez homem e morreu no meu, no seu, no nosso lugar, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu, Ele fez um pacto, Ele fez uma aliança, e se a aliança fosse quebrada, mesmo que nós que quebramos a aliança, Ele ia morrer, e Ele morreu por causa de todos os nossos pecados. Jesus morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e nos deu uma nova aliança. E sabe o que é mais impressionante? Que a gente quebrou uma aliança com Deus. E Jesus nos dá uma nova aliança. E Ele está aqui hoje falando para mim e para você, fazendo uma pergunta: casa comigo? Casa comigo? A gente quebrou essa aliança. Por isso que eu usei a ilustração do casamento. A gente não foi fiel. A gente não amou a Deus acima de todas as coisas. Mas mesmo assim, Jesus morreu na cruz por nós, para nos dar uma nova aliança. E para hoje, ter a oportunidade de, através do Espírito Santo, ter uma nova vida em Cristo. Mas para isso a gente precisa morrer. Porque um casamento bem-sucedido só é bem-sucedido se a noiva e o noivo estiverem dispostos a morrer para si mesmos. Para que a noiva morra para si e o noivo morra para si e os dois vivam como um só. Somente assim um casamento dá certo. Hoje eu vim aqui te dizer que o noivo já morreu. Agora falta a gente fazer a nossa parte. Matar esse velho homem com esse desejo pecaminoso, com esse coração inclinado às coisas do mundo e às coisas do pecado, e renascer em Cristo Jesus, uma nova criatura através do Espírito Santo, para que a gente possa viver em Jesus, em Cristo, e que o nosso coração esteja nele, voltado para ele, e que o nosso coração busque ele de todo o coração, a gente busque ele. Porque se a gente buscar ele, a gente vai achar, porque ele vai se deixar ser conhecido. E nós vamos conhecer a Deus, e precisamos conhecer a Deus todos os dias, mais e mais, porque a nossa vida toda está baseada em quem a gente pensa que Deus é. Toda a sua vida, todas as áreas da sua vida é baseada nisso, em quem você pensa que Deus é. Então busque conhecer mais esse Deus. Busque essa vida de intimidade com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa é uma pequena porção desse evangelho. Se inscreva no canal, curta esse vídeo para que você não perca os próximos episódios sobre esse evangelho. O evangelho é sobre. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês.